Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais uma edição extra do TFC Entrevista com o jornalista Juca Kfouri. Dessa vez, ele fala da sua passagem pela revista Playboy. Confere aí. Sim. Bom, agora mais uma de jornalismo, também envolvendo um pouco de política e tal. Tu te considera sempre se apresentou como uma pessoa de esquerda, né? Certo? Sim. Sim. Como é que uma pessoa de esquerda, que na juventude foi de um grupo clandestino ligado ao PCB do Marighella, né? E que sempre se posicionou assim, trabalhou na Playboy, foi editor da Playboy, que talvez um dos maiores ícones da imprensa capitalista, assim, né? Aquelas matérias sobre carros, não sei o quê. Como é que foi essa Roberto, então, veja, primeiro, em que circunstâncias eu assumi a Playboy? Eu era diretor de placar, era diretor da Playboy, o Mário Escobar de Andrade, grande amigo meu irmão, cujo sonho na vida era que trabalhássemos juntos. O Mário, aos 46 anos de idade, tem um infarto fulminante, morre. A Editora Abril resolve realizar, e assim eu fui chamado pelo dono da Editora Abril, Roberto Tivita, e pelo vice-presidente editorial da Editora Abril, Tomás Souto Correia, ambos me chamam e dizem: nós vamos realizar o sonho do Mário sem o Mário. Você vai assumir Playboy. Não me passava na cabeça. Aliás, foi um problema em casa com a minha filha adolescente, que achou horroroso que eu fosse dirigir a Playboy. Eu não tive nenhum conflito, porque eu fiz como profissional de imprensa e tratei de manter um nível de excelência que a Playboy tinha, dirigida pelo Mário. E tive uma sorte, que foi fazer de um limão uma limonada. Tão logo eu assumi a Playboy, o Collor congelou as poupanças pelo país afora. Significou dizer que Playboy não tinha mais dinheiro para pagar cachê para as mulheres de capa. O que exigiu, e mais, a Editora Abril exigiu que se fizesse um passaralho de 30% da folha salarial. Eu convivia com passaralhos há anos. Nunca levei um passaralho a sério, porque a Editora Abril pedia redução no borderô da revista e a gente inventava redução em viagem, em táxi, em restaurante e mantinha os empregos. Dessa vez, a Editora Abril exigiu que se fizesse um corte de 30% na folha de salários. Era uma razia. Bom, eu tive que mandar a gente embora e não tinha mais dinheiro para cachês milionários. Começamos a fazer capas mais criativas. As Trigêmeas Gaúchas, por exemplo, foram um sucesso numa capa de Playboy. A Namorada de Paulo César Farias também foi outro sucesso. Tudo baratinho. Tá? E o dinheiro poupado eu investi nos melhores jornalistas do país, pagando freelancers para eles. Então, nessa época, colaboraram com o Placar, com o Playboy. Fernando Moraes, Ricardo Boechat, Audálio Dantas, Fernando Pacheco Jordão, enfim, Veríssimo, um bando, tá? Que eu pagava regiamente, ninguém pagava os freelas que Playboy pagava, mas que era muito mais barato do que ter gente contratada, infelizmente. Né? Sendo que na redação tinha um trio magnífico de jornalistas. Humberto Werneck, Nirlando Beirão e Eugênio Butti. Com esses, a gente fez edições magníficas. Por exemplo, para te satisfazer o meu lado de esquerda, foi Playboy que contou da operação plástica de José Dirceu. Matéria de Eugênio Butti. Playboy tinha uma penetração, com perdão do trocadilho que permite outras ilações, tinha uma penetração na esquerda, em função de ter este time de jornalistas, que permitiu entrevistas e matérias e revelações
que outros não fizeram. Era uma revista mensal. Mensal, que dava furo. Entendeu? Então, eu pensei que você fosse perguntar sobre outro aspecto, do machismo, da exploração do corpo da mulher. Aí sim, hoje não. Se me propusessem ser diretor da Playboy no ano 2000, eu já não seria. Eu já não aceitaria. E te conto um episódio. Eu tenho, aliás, 2 episódios na Playboy que são motivo de grande orgulho. Um é o meu maior. Se você perguntar qual foi a matéria que mais orgulho te causou, foi a descoberta da identidade do Carlos Évero, que foi a demonstração de como o jornalismo investigativo não é necessariamente para arrasar com a vida de ninguém. Pode ser para enaltecer. Zéfiro é descoberto por mim, publicamos em outubro, em novembro ele dá uma entrevista maravilhosa no Jô Soares, em dezembro ele é paraninfo da Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro, e em março ele morre. Reconhecido. Reconhecido. Você explique depois quem foi Carlos Zéfiro. E a outra, no meu primeiro mês, segunda semana talvez, que eu estou sentado na mesa de diretor da Playboy, chega na minha mesa uma matéria sobre sexo coletivo. Tá? Em bom português. Era uma matéria sobre uma suruba. Eu leio a matéria, sei lá, tinha umas 50 laudas. As matérias de Playboy eram enormes, né? Talvez 30 laudas. Não tem uma vez referência a preservativo, a camisinha. Eu chamo o editor e digo, escuta, uma matéria sobre sexo grupal, sem preservativo. Estamos em 91, estamos na pandemia da AIDS. E o editor ri e fala para mim, Juca, você está chegando agora a 3 coisas proibidas em Playboy. Anúncio de arma, porque Playboy faz a saudação da vida, do prazer, então não pode ter anúncio de arma. Anúncio, veja, isso é uma política da Playboy de Chicago, que as Playboys internacionais tinham que cumprir. Anúncio de remédio contra a calvície, porque imagina, o leitor de Playboy não é que nem você. O leitor de Playboy é um cara cabeludo, Playboy, bonitão. E qualquer referência a sexo como fator de doença. Porque sexo é prazer. Então não tem camisinha em Playboy. Eu falei, então temos um problema. Eu tenho 2 filhos já por volta de 16, 17 anos, uma filha de 12. Eu não trabalho numa revista que fale de sexo e não fala de camisinha. Subi e entreguei meu cargo ao Sr. Tomás Souto Correia, que chamou o Sr. Roberto Tivita, o Sr. Juca. Aí o Roberto ficou estarrecido, mas Juca, você é muito radical. Eu falei, não, Roberto, eu não sou radical. A gente não abdica da função social do jornalismo, então eu não posso, jamais conviverei com a ideia de que eu possa ter sido responsável por alguém pegar. Não há hipótese. Aí ele me perguntou, tem alguma coisa para pôr no lugar? Eu falei, suponho que tenha. Se não tiver, a gente inventa. Eu falei, então segura aí. Eu vou falar com o Hefner. Hugh Hefner, o dono da Playboy americana. Uns 20 dias depois, o Roberto me chama e diz, o Hefner concordou que Playboy brasileira, que a edição brasileira, faça uma matéria sobre AIDS. Veja lá o que você vai fazer. Nós fizemos. Quem fez foi uma baita repórter, respeitadíssima no meio médico aqui em São Paulo, chamada Conceição Leme. A Conceição fez uma matéria, eu me lembro assim, remotamente, a ilustração era um varal cheio de camisinhas coloridas e tal. Ela fez essa reportagem, para resumir,
Esta reportagem ganhou o prêmio da Organização Mundial da Saúde. Ela, Conceição, foi receber este prêmio em Pequim. Foi lá em Pequim a premiação. E a Playboy americana quebrou a pólice, passou a permitir, e ela mesma falar de AIDS. Eu tenho o maior orgulho quando me lembro disso, quando eu conto isso. Entendeu? Se eu não tivesse brigado, não teria acontecido assim. E essa foi mais uma edição extra da conversa com o jornalista Juca Kfouri. Não te esquece, para nos acompanhar, basta se inscrever aqui no canal do YouTube ou então nos seguir em algum dos agregadores de podcast. Até a próxima!